tem medo do comunismo? Esta semana eu recebi da minha mãe um áudio que ela recebeu de um dos grupos que ela tem, falando sobre um possível risco do Brasil se tornar um grande Estado comunista, com o apoio da China, de Cuba, da Rússia e de uma série de outros países aí, e que o Brasil então está muito próximo de se tornar comunista. No meio acadêmico, essa discussão é praticamente inexistente, tendo em vista que há alguns elementos que impedem ou que fazem com que isso nem seja algo a ser discutido, em especial no direito constitucional. Mas o comunismo ainda gera um assombro para boa parte da população, em especial para uma parte da população que não compreende muito bem o conceito de comunismo e o conceito de Estado de Direito. Tendo isso como base, eu resolvi fazer então esse vídeo para falar um pouquinho sobre comunismo e Estado de Direito. Meu nome é Flávio Pierobon, sou advogado e sou professor, e vamos falar agora um pouquinho mais sobre Constituição. Pois bem, o comunismo ele tem várias possibilidades de explicação. Nós poderíamos passar aqui um tempo todo só para falar sobre o comunismo, qual é o conceito de comunismo, como a gente pode abordar o comunismo. Mas eu quero fazer uma redução aqui, apenas para deixar claro para vocês, explicar para vocês de forma um pouco mais simples como se manifesta o comunismo, pelo menos em uma de suas fases. Um ponto importante para o comunismo é a propriedade privada. No comunismo, a propriedade privada deixa de existir, sendo que toda a propriedade passa a ser do Estado. Então não existe propriedade minha ou propriedade sua, a propriedade é do Estado e ele vai concedendo igualmente, ou supostamente igualmente, para as pessoas. Além disso, no comunismo, o Estado controla os meios de produção e, portanto, não há lucro, não há empresários, não há como você ter lucratividade nas suas atividades por conta da atividade empresarial pertencer ao Estado. Vejam, nós temos pouquíssimos exemplos de Estados comunistas. Talvez o exemplo mais próximo que nós temos seja Cuba. Porque mesmo a China adota um regime de mercado que não é exatamente comunista, em que pese ter um partido único, o Partido Comunista. Bem, para que nós tenhamos então um Estado comunista aqui no Brasil, nós teríamos que ter um Estado que controla a propriedade privada, portanto não tem, por exemplo, rede de televisão, não vai pertencer a grupos, a famílias, a pessoas, tudo isso vai pertencer ao Estado. Então nós vamos ter um canal de televisão que pertence ao Estado, a propriedade privada não vai pertencer a nós, vai pertencer ao Estado, o Estado vai conceder aqui e acolá para as pessoas. Não haverá também meios de produção, portanto tudo que for produzido é entregue ao Estado, o Estado redistribui como bem entender. Essa é uma noção bem básica de uma percepção daquilo que pode ser o comunismo. E aí, vejam, como é que poderia se implementar o comunismo no Brasil? Pessoalmente, eu só consigo ver de duas formas. Pela força ou mudando as leis, mudando as regras do jogo. E exatamente por não vislumbrar uma outra possibilidade, senão estas duas, é que eu posso afirmar categoricamente para vocês. Não há nenhum risco, o menor risco, de termos comunismo no Brasil. Veja, a primeira possibilidade é pela força, ou seja, a sociedade, os grupos da sociedade que querem acabar com a propriedade privada, que acham que viver no comunismo é melhor do que viver em um Estado com um regime de mercado capitalista, teriam que se organizar, se armar e tomar o poder. E vejam, tomar o poder é lutar contra o Estado. Se nós não acreditarmos que as Forças Armadas, que as nossas instituições, o Poder Executivo, o Ministério da Defesa, a estrutura de Forças Armadas que nós temos, o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal, as instituições que nós temos no país, são capazes de proteger a propriedade privada, proteger a nossa individualidade, proteger as regras do jogo, dá medo de viver numa sociedade assim. Mas não é isso que acontece. Alguém aqui acha que existe hoje no Brasil uma estrutura organizada capaz de tomar o poder pela força? De ir a uma luta, uma guerra civil contra as Forças Armadas do Brasil e ganhar? Alguém aqui imagina que exista no Brasil um tipo de organização dessa natureza? A pessoa fala, há uma organização paramilitar que nunca se manifestou.
pelo menos até agora, de 88 para cá, nunca se manifestou. Está muito bem escondida, porque não tem, porque não há. Aliás, quem defende armas, quem defende que as pessoas têm que estar armadas, quem defende, inclusive, armas para agir contra o Estado, para agir contra governadores, contra juízes, é quem está no poder hoje, que, em tese, é contra o comunismo. Então, não faz nenhum sentido. Pela força, me parece que do ponto de vista lógico, do ponto de vista racional, é impossível que haja uma instauração de um governo comunista no Brasil. Um outro caminho é alguém que defende o comunismo ser eleito presidente da República, fazer uma boa base no parlamento e a partir daí alterando as leis e aos poucos transformando o país em um comunismo. E aqui, aí agora é minha área, né, a outra de ciência política, que é de ciência jurídica, de direito constitucional, eu diria com ainda mais certeza, é impossível. É impossível. Por quê? Porque a propriedade privada, a livre iniciativa, o livre mercado são cláusulas pétreas. Não admitem emenda constitucional. E aqui vejam, esse é o caminho oficial para fazer alteração. Qualquer pessoa que diga, não, mas pode, porque tem o Supremo, porque eles vão mexer, porque eles vão fazer, vejam, isso é especulação. Não dá pra gente tomar decisões de Estado a partir de especulação, daquilo que as pessoas ficam imaginando. O caminho hoje para alterar a legislação, para alterar a Constituição é por meio do Congresso Nacional, alterando a Constituição por meio de emenda constitucional. Vejam, nós temos que imaginar que por meio de uma legislação, irmos aos poucos nos tornando comunista, a cada 5 pessoas, 3 têm que querer comunismo. A cada 5, 3 têm que querer que não tenha propriedade privada. Nós não somos um estado onde as pessoas não gostam da propriedade privada. Nós somos um país onde nós adoramos a propriedade privada. Adoramos a propriedade privada. Então, do ponto de vista de força política é muito difícil. E do ponto de vista normativo, não há essa possibilidade. Se houver uma emenda constitucional querendo acabar com a propriedade privada ou com o livre mercado, essa emenda constitucional é inconstitucional. E, indubitavelmente, o Supremo Tribunal Federal dirá que é inconstitucional. Se for aprovada, vejam, que seria completamente lógico, foi aprovada no Congresso Nacional. É um completo absurdo. Não aprovaria, isso não seria nem discutido. Mas se isso fosse aprovado no Congresso Nacional, o Supremo declararia inconstitucional. Aqui nós temos que olhar para a realidade brasileira e pensar um pouco. Vejam, olhem aí o governo do Jair Bolsonaro. Ele pode fazer absurdos, loucuras? Ele falou um monte de insensatez. Mas na prática, ele realizou alguma loucura? Ele discursou. Mas toda vez que ele passava um pouco dos limites, o Poder Judiciário vinha lá e dizia, ó, tem limites. Tem limites, você não pode tudo. E cassava a decisão. Está cassada a decisão. E foi respeitada. Porque num Estado de Direito é assim que funciona. Quem está no poder não pode tudo. E vejam, este presidente não pode tudo e os outros que virão não poderão tudo. Muitas vezes a gente usa um discurso de que o Supremo está ultrapassando, o Supremo é ruim, o Supremo é aquilo, o Supremo é isso. Vejam, nós podemos criticar o Supremo, mas não é verdade. O Supremo tem cumprido o seu papel. O seu papel que é contra-majoritário, que é de sendo provocado, olhar para o ordenamento jurídico, olhar para as leis e aplicar as leis independente da vontade de quem está no poder, independente disso agradar ou não agradar a população, porque esse é o papel do Supremo Tribunal Federal. E nós temos um poder judiciário com garantias, temos um poder judiciário estruturado, temos um poder judiciário que tem funcionado. O atual governo, que é o governo do presidente Jair Bolsonaro, foi um dos governos que mais testaram os limites democráticos desse país, que mais testaram os limites da nossa Constituição. E nós estamos aqui, com livre iniciativa, com imprensa livre, com propriedade privada, com liberdade sexual. Falou um monte de bobagem, mas na prática, a vida das pessoas continua sendo regida pela lei e pela Constituição. Por isso, de forma, então, caminhando para o final, eu quero assegurar a vocês, no Brasil, nós temos uma Constituição que permite que qualquer pessoa que assuma o poder possa adotar políticas mais à direita ou mais à esquerda, não tem problema. O cara pode ser mais estatizante, criar mais estatais, fazer mais concursos públicos, enfim. Ou ser menos estatizante, fazer privatizações, contratar
a iniciativa privada para cumprir tarefas que são do Estado, não tem problema. Fazer menos concursos públicos, vender empresas públicas, diminuir tributo para, de repente, incentivar mais o mercado e não uma atuação do Estado no mercado, tudo isso é possível. Agora, nós temos uma Constituição que tem travas muito claras para radicalismo. E nós temos que incentivar que essas travas sejam acionadas a todo momento. Um dos elementos nós não podemos admitir termos um Procurador-Geral da República que não propõe as ações. O Procurador-Geral da República não pode ser amigo do Presidente da República. Porque não é papel dele ser amigo, ele não pode ser camarada. Ao contrário do que disse o atual Presidente da República, um ministro do Supremo, um Procurador-Geral da República, um agente que atua nesses órgãos de controle, ele não pode tomar cerveja com o Presidente da República, porque ele é fiscalizado. E mais, quem está no poder vai sair de lá. E, portanto, deve fazer a melhor nomeação técnica, gostando ou não de quem será nomeado. Beleza? Espero ter explicado. Até a próxima. Tchau, tchau.